meu nome é Dandara Tonantizin, eu tenho 24 anos, sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu acho que as mulheres da minha casa sempre foram feministas, sabe? Mas elas nunca conseguiram traduzir esse empoderamento, essa autonomia, esse modo operante de gestar a própria vida como um signo do feminismo. Era uma presença muito mais forte das mulheres, né? E isso também acabou me formando enquanto mulher autônoma que organiza e faz as coisas da sua própria vida. Mas eu só fui entender o que é o feminismo na nossa vida quando eu tive contato com o feminismo mais acadêmico, né? Na universidade. E eu pude perceber, de fato, a contradição do que significa ser mulher na sociedade e também na universidade. Porque, por mais que a gente lute por igualdade de gênero, por acesso a direitos, a disparidade que nós temos hoje ainda é cruel com as nossas vidas, né? Então, eu acho que, ao longo da minha vida, eu sempre tive contato com o feminismo, mas eu não entendi o que era o feminismo, né? E eu fui entender essa ressignificação da luta já na universidade em 2011. Bom, meu nome é Débora, eu sou estudante de Direito aqui da UFO, do 6º período, do curso noturno. Fui a primeira coordenadora do grupo Entre Irmãs, que é um grupo de estudos que surgiu, né, na época da greve, coordenado pela professora Neiva Flávia, vinculada ao Escritório de Assessoria Jurídica Popular, que é o ESAJUP. Bem essa questão, a gente sempre acha que é feminista, só que a gente não quer se rotular, porque o feminismo carrega muito ainda hoje, no senso comum, de que quem é feminista é radical, é não sei o quê. E eu achava que era bobagem eu querer me identificar como feminista, porque eu já estava lutando pela causa e estava tudo certo. Mas foi a partir do momento que eu entrei na universidade, que eu comecei a estudar melhor o que era o feminismo e o que as mulheres feministas acreditavam, e muita influência também da Flávia e das meninas que estavam junto com a gente, que eu comecei a me identificar como feminista mesmo. E falar, não, eu sou feminista e eu preciso falar que eu sou feminista, porque é importante. É importante começar a desmistificar essa questão de que feminista, ela é feminista não nessa visão senso comum, né, que a sociedade tem do feminismo, mas uma visão de que a gente quer liberdade, a gente quer igualdade. E eu acho que isso é o mais importante. Eu sou Mariana, eu faço Direito, eu estou no 5º período, sou coordenadora discente do grupo Entre Irmãs e estagiária no Todas por Ela. Eu estudei em colégio militar durante o meu ensino médio e uma parte do ensino fundamental. E dentro do colégio militar, a gente que é mulher, a gente sofre muita repressão, então até mesmo em relação ao cabelo, ao uniforme, o uniforme tinha que ser abaixo do joelho, não podia demonstrar nenhum ato carinhoso com qualquer pessoa que fosse, mostrar o sutiã era alguma forma de incitar no homem alguma coisa. E uma vez eu lembro que no colégio militar me disseram que eu não podia usar um determinado top na aula de educação física porque isso atiçava os soldados que passavam próximo à aula. E aí a partir disso eu comecei a me revoltar, a falar, nossa, não é assim, que absurdo, não tenho liberdade. E aí, a partir disso, eu acho que eu comecei a batalhar mais pelos meus ideais, pela minha liberdade, principalmente. Mas o feminismo em si, eu acho que eu descobri ele aqui dentro da universidade. Quando eu entrei na UFO, a gente fica bem empolgado com os eventos e tudo mais, então eu queria participar de tudo ao mesmo tempo. E eu acho que foi aí que eu descobri a Flávia, foi aí que eu descobri outros movimentos feministas dentro da UFO e comecei a me engajar na causa. Então eu me vejo como feminista desde o meu ensino fundamental, digamos assim, mas propriamente dita, falando eu sou feminista, eu acho que foi no momento que eu entrei na faculdade. É uma coisa complicada, né? Porque a gente fala assim, olha, eu acho que toda mulher que acredita que ela é igual em direito aos homens, ela é feminista. Todas nós somos, né? Então, assim, à medida em que a gente percebe e que o fato de ser mulher me retira direitos,
ou me coloca em situações que o homem não coloca, que eu não acho isso justo, é nesse dia que você percebe que você é feminista. É o dia que você fala, poxa, eu perdi uma colocação, eu ganhei menos, eu ouvi uma cantada só porque eu sou mulher. E isso não é correto. É nesse dia que a gente é feminista. Tem gente que acha que chama a gente de feminista xingar, né? Ah, aquela feminista. Eu falo, mano, na moral, valeu. Porque eu sou mesmo feminista. E tem gente também que fica muito, né, receoso de falar coisa perto da gente, achando que a gente vai ser também aquela, né, andar com um bloquinho, ó, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Mas eu acho que esse processo é uma desconstrução, né? E é no dia a dia que se faz. Ninguém nasce feminista, preparada para lidar, né? A gente vai se descobrindo também, descobrindo a potencialidade do outro, que pode ajudar no outro. Agora, eu acho que não dá pra gente também ficar tolindo e apontando o tempo todo, né? Assim, eu acho que o constrangimento é um ato político, sabe? Quando uma pessoa é machista, misógina, racista, a gente tem que constranger, porque senão passa naturalizado e a gente tá praticamente avalizando o que ele tá fazendo. Falando, não, de boa, pode continuar, que isso aí tá certo. Pra mim, hoje, o feminismo representa liberdade. O que a gente quer, de fato, é liberdade pra gente ser quem a gente é, sem sofrer qualquer constrangimento, onde quer que a gente vá. Então, uma mudança muito grande pra mim foi a aceitação do meu corpo. Acho que a gente tem muita dificuldade em aceitar o nosso corpo do jeito que ele é, devido aos padrões que nos é imposto, né? Então, eu acho que esse foi o principal fator, porque eu realmente não gostava de mim. Hoje, assim, não vou falar que eu gosto de mim completamente, mas eu aprendi a me amar em vários aspectos. Acima de tudo, a liberdade da mulher. E eu acho que é o que a gente tenta sempre lutar, é o que nós mulheres tentamos lutar sempre, né? Por liberdade de ir e vir, de trabalho, igualdade salarial. Então eu acho que isso pra mim é o mais importante. Acho que mais por isso que eu também continuo lutando, por acreditar que a gente precisa de um mundo mais igual, sabe? Então acho que pra mim o feminismo é isso. Eu acho que a primeira coisa, a cultura ela pesa muito, né? Nós somos muito fruto do nosso meio. Primeiro a gente tem uma ignorância sobre o que é o feminismo. As pessoas ainda acham que feminismo significa o ódio aos homens, o ódio ao casamento, enquanto não é nada disso. O que o feminismo diz é que nós somos iguais e tudo isso. Se eu quiser ser uma dona de casa, eu posso, desde que isso seja a minha escolha. Eu acho que falar, né? Falar que o feminismo mudou a minha vida não é ser nem um pouco radical ou fundamentalista. Pelo contrário. Nem conseguir traduzir tudo que o feminismo já fez por mim, né? Porque eu acho que o feminismo ele consegue descortinar as nossas vistas do muro de aço que o patriarcado, a misoginia vão criando, né, ao longo dos anos da nossa formação. Principalmente não conseguir enxergar na outra um exemplo de resistência, de sabedoria, de prática, não reconhecer na nossa mãe, na nossa tia, na nossa avó, na nossa amiga de trabalho, colega de trabalho, alguém que te fortaleça e que está passando pelas mesmas angústias e dores que você, né? Então, acho que o feminismo mudou radicalmente a minha forma de ver o mundo, ver as pessoas e também de atuar no mundo. Feminismo é revolução! 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 Então, apesar de tudo, pra mim a minha mãe é muito feminista. Assim, ela pode não falar que não é, ela não se rotula, mas ela é uma mulher que sustenta a minha casa, né? Ela sempre trabalhou fora, estudou, nunca deixou ninguém falar com ela em um tom diferente. Então, pra mim, isso é feminismo, né? Nunca deixou passar nada. Pra mim, ela é o maior exemplo. Depois, quando eu descobri o que era feminismo, eu pensei, a minha mãe é o maior exemplo, né? E depois, quando eu conheci a Flávia, né, que aí ela é outro grande exemplo para mim de muita luta, de muita resistência, né? Porque a Flávia é muito imbatível. Então, isso, assim, é outra mulher, assim, que eu admiro demais, demais.
aqui dentro da universidade, para mim, a Flávia é o meu maior símbolo. Eu conheci a Flávia em 2016, justamente com Entre Irmãs, mas fora dela, de símbolo para mim, eu imagino que a minha mãe, embora ela não seja um símbolo do feminismo, que ela não propaga o feminismo e não aceita as ideias que o feminismo traz de forma total, a minha mãe me serve de base porque ela demonstrou um crescimento muito grande, pessoal dela com ela mesma. Então, olha, me inspiram muito a dor das mulheres. Eu vou ser muito sincera, isso a você. Quando eu conheci, por exemplo, quando a gente na pesquisa conheceu a história da Ismene Mendes, que foi uma vereadora de Patrocínio, que lutou pelo direito dos camponeses e que termina a sua vida, depois de ser estuprada e assassinada, com uma biografia de autoestupro e de suicídio. Quando eu conheci a história daqui em Uberlândia da Rosalina Butironi, que foi uma moça que casou, né, com o ideal do amor e que foi assassinada pelo seu marido, pai de seus 2 filhos, né, quando a gente viu a história da Marielle lá no Rio de Janeiro, que tentando fazer uma trajetória de luta pelas mulheres foi assassinada, essas são as minhas inspirações. São as mulheres que perderam a vida nessa trajetória. Me inspira muito, mais ainda, aquelas que perderam a vida nessa trajetória e que são esquecidas, cuja memória é apagada. Essas são as minhas inspirações. Se eu falar, por que você levanta todo dia e fala essa luta vale a pena? Por essas mulheres, porque as histórias delas têm que ser contadas e a memória delas tem que ser relembrada. Primeira mulher que mais me inspirou nessa minha vida todos os dias a acordar cedo, estudar, trabalhar, enfrentar uma rotina de muito trampo mesmo, foi a minha avó. A minha avó tem 2 anos que ela faleceu, mas ela foi a mulher mais forte que eu já conheci na minha vida. Ela é filha de uma prostituta com meu bisavô, e a minha bisavó na época ficou sabendo que meu bisavô engravidou uma prostituta. E a minha bisavó, que eu chamo de bisavó, né, ela foi lá na casa e pegou a minha avó para criar. Só que a minha avó foi a mais velha dos irmãos, que depois a minha bisavó teve mais filhos, e era a única negra da família, né? Todo o resto era branco, assim, tanto o pai quanto a mãe dela, adotiva, e também os irmãos. Então ela sofreu muito dentro de casa e com 14 anos ela teve que ir trabalhar em casa de família como empregada doméstica. Ela foi estrupada com 14 anos e depois de um tempo ela percebeu que estava grávida e que era fruto desse estupro. A minha bisavó tentou colocá-la para fora de casa, tentou fazer com que ela abortasse. Só que ela achava que assim como tinha um pedaço do estrupador na criança, também tinha um pedaço dela. E que ela queria ter aquela criança. Ela saiu de casa, ficou 3 meses morando na rua, conheceu um cara, foi morar junto com ele e depois de um tempo ela teve a criança. A criança, quando nasceu, cabia numa caixinha de sapato, que minha avó era muito pequenininha e a criança também. Essa criança é minha mãe e eu devo tudo que eu sou, tudo que eu existo e coexisto à minha avó, pela coragem dela de ter gerado essa criança e de ter tido filho, né? Então, ela morou com a gente 4 anos antes de morrer e eu tenho até tatuagem com o nome dela, que eu fiz quando eu tinha 16 anos. Porque ela sempre nos inspirou, né? Quando eu era novinha, eu lembro que quando a gente passava batom vermelho, por exemplo, meu pai mesmo falava, nossa, batom vermelho é coisa de puta. Porque lápis no olho, pelo amor de Deus, mulher da vida. E a minha avó, todo aniversário, me dava batom vermelho. Pra mostrar que eu podia passar batom vermelho. Então, eu devo muito a ela. Não passarão! Machistas! Fascistas! Não passarão! Machistas! Fascistas! Não passarão! Cadê a voz? Cadê o microfone? Não passarão! Machistas! Fascistas! Não passarão! Não passarão! A história da origem do Entre Irmãs é bem interessante. A gente teve uma última greve, em 2015, né? Sou meio ruim de data. E quando foi feita essa greve era um debate, né? A razão da greve docente era que a gente era contra os cortes que iam acontecer na educação, porque isso inviabiliza, de um ponto de vista futuro, a universidade.
como não era uma pauta muito próxima, ou seja, não é reposição salarial e tal, a gente deliberou numa assembleia na Faculdade de Direito que todo professor deveria fazer alguma coisa, ou seja, não era uma greve para eu viajar, não era uma greve de férias, era uma greve em que todo professor deveria desenvolver uma atividade com os alunos, fora do seu conteúdo cotidiano, mas que ele dominasse. Bom, eu sou ingênua, eu acreditei que isso era verdade, né? Falei, bom, o que eu conheço? Ah, eu conheço a questão feminista e eu posso, então, falar sobre isso com as alunas. Aí eu montei um grupo de estudos em textos feministas. A gente começou na época por debater Alexandra Kollontai, nesse tema. Então nós começamos esse grupo lá na greve. A greve acabou, as meninas falaram, mas a gente não quer terminar. Falei, bom, então vamos montar como um grupo de estudos. Na época, a aluna que estava me cooperando comigo era a Débora Coco. Aí a Débora falou, não, então vamos criar um grupo de estudos e vamos colocar um grupo entre irmãs, porque é isso que nós somos. Veio a ideia da sororidade. Por que irmãs? A ideia da sororidade, ela é muito forte, soror, que é irmã. Essa ideia de que o seu problema é nosso, assim, eu preciso sentir a sua questão. Gente, quando eu falo em violência contra a mulher, por exemplo, eu não preciso ser apanhado, mas eu consigo sentir aquela dor, né? Porque às vezes as pessoas te perguntam isso. Você não conheceu a fulana? Você não viveu na época dela? Você não sabe como é que você chora? Eu falei, porque eu consigo sentir. Isso é a ideia da sororidade, né? É claro que, como a Simone de Beauvoir fala muito bem, se eu não souber os meus problemas, eu não consigo sentir o do outro. E aí, a gente pensou nessa concepção de sororidade, veio a ideia do Entre Irmãs. A Entre Irmãs se tornou um grupo de estudos com atividades. Então, que nem eu falei, eu acho muito importante a gente ter a base teórica para a gente exercer a prática. Eu, particularmente, eu prefiro a prática do feminismo. Mas, como qualquer outra coisa, o feminismo ele também precisa de uma base teórica. Por exemplo, eu acho importante... eu conheço a realidade de que o machismo existe e de que usar uma roupa curta é um fator do machismo, da cultura machista que a gente está inserido, mas a justificativa do porquê isso existe, a gente encontra na teoria. A gente está agora lendo o livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, e ela fala muito desse aspecto, de como surgiu isso. E eu acho isso interessante porque muita gente não entende o feminismo porque não entende a base do feminismo. Então a nossa base teórica é importante para a gente poder disseminar essa ideia e explicar o feminismo como um todo, de como ele realmente é. A gente tem que também ser mais didática e pedagógica para agregar mais do que afastar, né? Porque se a gente já chega no textão, às vezes a gente pode assustar muito a pessoa que não estava na intenção de oprimir, do que, de fato, conseguir despertar uma consciência crítica nela, né? Se todo mundo que fosse feminista começasse em casa a falar pra sua mãe, pra sua avó, pro seu tio, pro seu avô, olha, isso é machismo, olha, isso aqui, a gente estaria evoluindo bem. Teve uma vez que eu ouvi que ser jovem e não ser revolucionário era uma contradição genética. Hoje, nós estamos dizendo que ser mulher e não ser feminista é uma contradição social. Porque o feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. E o que nós queremos é a igualdade. E é uma igualdade pautada no afeto, no amor, no acolhimento, na contramão de todo o ódio que está sendo produzido. Por isso que eu acho que amar nesse momento é um ato revolucionário. E que nós precisamos, né, nos dar as mãos, caminhar junta, sabendo que aqui do meu lado tem uma irmã que passa pela mesma dor, mesmo sofrimento que eu. A ideia da coletividade, da solidariedade tem que ser o máximo entre nós. De que uma sobe, puxa a outra, que nossos passos vêm de longe, nada começa em mim, nem termina em mim, mas que eu sou uma peça importante, fundamental para a transformação da sociedade. Porque se não existir o eu na continuidade, não vai existir a outra.
melhor frase é assim, olha, sozinha eu ando bem, mas com você eu ando melhor, né? Isso se resume, assim, eu posso andar sozinha porque eu percebi aonde eu tenho uma barreira e eu vou lutar com ela, mas se a sua luta se unir à minha, vai ser muito melhor. Eu acho que se existe uma frase que fica é essa, sozinha eu ando bem, mas com você eu ando melhor. Pode. Então, esses meses aí que a gente passou vendo todos os movimentos feministas, todas as expressões que tem aqui na faculdade, eu acho que foram muito importantes. A gente conheceu um pouco mais o feminismo, as lutas, né? E é muito bom, foi bom, por exemplo, no meu caso, para quebrar também alguns preconceitos, algumas ideias erradas. A gente percebeu que não é só a mulher que pode ser feminista, a gente também, os homens, podemos ser, contanto que ele deixe o espaço da mulher para ela ganhar os direitos dela, para ela protestar, debater sobre os direitos. E deixar a mulher falar por ela, porque toda essa questão de lugar de fala que é muito importante. Foi bom para eu entender o lugar do homem no feminismo e foi muito bom porque eu, como membro da comunidade LGBT também, eu já tinha, né, um pouco de conhecimento sobre estudo de minorias, essas coisas. Só que foi muito bom ver a visão das mulheres sobre os direitos que elas querem ter, que elas merecem ter, né, que é necessário para elas. E essa experiência me ajudou a evoluir muito também como homem, entender o meu lugar de fala, que apesar de sempre ter ouvido minhas amigas falando de feminismo, eu não entendia muito bem como eu podia participar disso. E hoje em dia eu vejo a importância de como os estudos, a teoria e a prática nos protestos, a mulher ter o seu espaço, o seu lugar de falar. Que a mulher pode ser o que ela quiser, contando que seja uma vontade dela. Eu aprendi muito nos encontros, que foram muito bons. E uma coisa que eu aprendi também é que o feminismo ele é pedagógico. Não adianta você ir lá e debater e ser radical com a pessoa, falar é isso porque tá certo e ponto final. Porque a pessoa, muitas das vezes, ela não vai entender e vai continuar com o pensamento fechado dela. Você tem que ir lá, debater com a pessoa, falar, dialogar com ela, perguntar o porquê que ela acha aquilo, porquê que ela acha que aquilo tá certo, e fazer com que ela entenda o seu ponto de vista para que ela adquira um senso crítico disso e consiga melhorar seu pensamento. O feminismo é o diálogo, né?